Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para refletir com vocês acerca do conceito de prazer em Epicuro. Este conceito que em não poucas ocasiões ao longo da história já foi muito distorcido, já foi muito depreciado, sobretudo pelo pensamento cristão, pela teologia cristã, e que se fosse entendido em sua natureza, em sua essência, certamente não teria gerado tantas distorções. Eu irei falar sobre o conceito de prazer em Epicuro, mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal. Este é um espaço por meio do qual nós levamos até vocês um pouco de cultura, um pouco de conhecimento, de filosofia, ciência e arte, enfim, nos ajude para que nós possamos levar essas lições aqui a um número cada vez maior de pessoas, fazendo a sua inscrição em nosso canal, deixando o seu like ou o seu comentário ao final da nossa reflexão, da nossa exposição, compartilhando esse espaço com outras pessoas, enfim, nos ajudando para que as lições aqui ensinadas possam chegar ao número cada vez maior de pessoas. Bem, como eu já antecipei, nós falaremos hoje sobre o conceito de prazer, ou pelo menos a natureza do prazer, tal qual definida, postulada, exposta por Epicuro. Sabemos que para Epicuro e para todo o epicurismo, o grande ideal filosófico é a busca ou o alcance, a busca pela vida feliz. A vida feliz é o ideal maior proposto pela filosofia de Epicuro, pela dita filosofia do jardim, haja vista Epicuro ter criado a sua escola num jardim, e lá, dentre outras coisas, ele propunha como excelência, como o ponto alto de sua filosofia, a vida feliz. E ele parte podemos dizer, de uma evidência antropológica, de uma evidência universal, pois os homens em todos os tempos e lugares sempre aspiraram à felicidade. A felicidade é o bem supremo desejado, buscado, almejado pela humanidade. E Epicuro vai colocar na base desta vida feliz o prazer, pois é impossível dissociarmos a felicidade de algo prazeroso, de um estado de deleite, de satisfação, de um estado que gere no indivíduo um certo prazer. Portanto, o prazer está na base deste ideal filosófico epicureu, deste ideal de uma vida feliz, pois o prazer é aquilo que promove, é aquilo que causa no indivíduo um deleite, um gosto, uma alegria no objeto que lhe promove este prazer. Portanto, o prazer é tudo aquilo que nos alegra, que nos dá satisfação, é tudo aquilo que em nós deixa a nossa alma num estado, para me valer aqui de uma expressão agustiniana, deixa a nossa alma num estado de plenitude, né? de enchimento. Né? O prazer é aquilo que nos preenche, gerando em nós um estado de alegria e de satisfação. Ora, se o prazer está na base da vida feliz, todo indivíduo
portanto, deve desejar o prazer. Ora, o prazer deve ser, pelo indivíduo, um bem desejado, um bem almejado e um bem buscado. E o inverso também é verdadeiro. Por quê? Porque o contrário do prazer é a dor. E enquanto o prazer é um bem, porque é desejável, a dor, por sua vez, é um mal, porque a depender de nós, nos afastaríamos dela, da dor, do sofrimento. Logo, o prazer pertence, aliás, o prazer é, em sua essência, algo bom e a dor, algo mal. Esta é a leitura que o cristianismo, sobretudo o cristianismo, fez desta vida feliz de Epicuro, do hedonismo epicureu. O cristianismo e outros leitores e outros segmentos menos preparados foram até aí em sua leitura acerca da vida feliz ou do conceito de prazer em Epicuro. Entretanto, esta é uma leitura incompleta. Esta não é uma leitura autêntica. Esta é uma leitura feita pela metade. Por quê? Porque Epicuro em nenhum momento propõe o prazer pelo prazer. De igual modo, ele não irá propor esta recusa, esta rejeição, este afastamento do indivíduo em relação à dor ou ao mal por si mesma. Essa rejeição por si mesma. Ora, Epicuro não vai absolutizar o prazer, de tal modo que devemos buscá-lo em quaisquer circunstâncias. De igual modo, ele não vai absolutizar a dor ou o mal, de tal modo que devemos rejeitá-la em quaisquer circunstâncias. Ora, foi se limitando a esse tipo de absolutização, seja do prazer, seja da dor, que o cristianismo chegou a rotular a filosofia epicureia como uma filosofia ateia, extremamente materialista, uma filosofia incompatível com o pensamento cristão. Mas, repito, essa leitura é uma leitura incompleta. Se esta leitura fosse uma leitura mais aprofundada acerca do conceito de prazer em Epicuro, certamente este rigor com o qual o cristianismo tratou o epicurismo, lembremos-nos, Dante Alighieri, o maior poeta, o maior literato cristão que este mundo já conheceu, o maior poeta cristão que este mundo já conheceu. Lembremos-nos que em sua Divina Comédia, Epicuro vai lançar, Dante Alighieri vai lançar Epicuro nos ciclos do inferno, não é? Nos círculos do inferno. Ora, este rigor certamente seria mitigado se Epicuro fosse lido com o cuidado que ele merece, sobretudo com o conceito, sobretudo o seu conceito de prazer. Por quê? Porque Epicuro em nenhum momento vai absolutizar o prazer, como não irá absolutizar a dor. Por quê? Porque existem momentos em que devemos rejeitar o prazer, rejeitar um objeto que nos gera prazer, uma experiência que pode nos proporcionar prazer. E em outros momentos devemos escolher pelo mal, pela dor, pelo sofrimento. E por quê? Porque a depender do prazer que escolhermos,
as consequências deste prazer podem ser muito mais danosas do que a alegria que ele nos promove. De igual modo, a dor. Em determinadas ocasiões, se rejeitarmos a dor, se nos afastarmos do sofrimento, esta dor, este afastamento, pode culminar em consequências muito mais graves, muito mais danosas ao indivíduo que aderir, se entregar àquela dor ou àquele sofrimento. Vejam, o que Epicuro está nos dizendo aqui é que existem prazeres que podem nos proporcionar uma alegria momentânea, podem nos proporcionar uma alegria naquele momento apenas. Entretanto, as consequências deste prazer podem ser extremamente danosas e que, quando calculadas as suas consequências, o melhor teria sido evitar aquele prazer. De igual forma, a dor. Olha, a dor, de repente, pode ser aceita, pode ser desejada pelo indivíduo, desde que as suas consequências sejam inversas àquilo que intuitivamente pensaríamos. Por quê? Porque existem dores ou sofrimentos que culminam em grandes alegrias. Vejam, eu costumo alegorizar isto, né, com os meus alunos, em relação aos vestibulares, em relação, sobretudo, àquelas disciplinas que os meus alunos não gostam, né? Exatas, por exemplo, matemática, né? Química, física. Ora, muitos, para não dizer a maioria, dos meus alunos não gostam de física, matemática e química, e eu acho isso um desperdício de neurônio sem precedentes, né? Porque estudar essas coisas faz um bem danado, né, aos nossos neurônios, né? Estudar matemática, física, química, resolver cálculos de química, de física, de matemática, tudo isso é extremamente desafiante, estimulante, tudo isso mantém os nossos neurônios extremamente ativos, né? Eu adoro realizar exercícios, sobretudo de física e matemática, até porque tenho formação em física e, na medida do possível, sempre quando consigo algum tempinho, eu estou revendo os conteúdos de física, fazendo exercícios, enfim. Mas vejam, o meu aluno de repente, quer entrar numa grande universidade para fazer um curso de medicina. Ora, medicina é, para este aluno, aquilo que vai lhe gerar uma grande satisfação, uma plena satisfação profissional. Ora, foi a medicina que ele escolheu para ser a carreira da vida dele. A medicina é a sua grande vocação. Entretanto, ele se nega a se esmerar para estudar matemática. Por quê? Porque ele gosta de medicina, ele gosta de biologia, ele gosta das ciências médicas, ele não gosta de matemática. Porém, ir bem em matemática, e nós sabemos que nesses vestibulares extremamente concorridos, o diferencial são as exatas que vão se tornar o fiel da balança ali, né? Ele, em vez de se dedicar, de enfrentar, de buscar algum deleite no estudo da matemática para ir bem no vestibular e entrar numa universidade de medicina e se realizar profissionalmente, ele acaba deixando a matemática de lado, a física de lado, a química de lado e vai estudar o que ele gosta, vai estudar as humanas, vai estudar biologia, vai estudar história,
filosofia, as humanas, literatura, enfim. E por conta disto, não poucas vezes, ele acaba tomando pau em matemática, em física, em química, lá no vestibular, e não ingressando na Universidade de Medicina. Vejam, nós temos aqui um exemplo apenas, poderíamos dar vários, de um processo por meio do qual o indivíduo rejeita algo que vai lhe causar um certo desconforto, porque a dor gera um desconforto, algo que vai lhe causar, de repente, até um sofrimento. Nossa, estudar matemática o ano inteiro, passar finais de semanas estudando matemática, física, química para entrar na universidade, na faculdade de medicina, quanto sofrimento. Entretanto, este deve ser um sofrimento desejável. Por quê? Porque as consequências que este sofrimento trará ao indivíduo são incontáveis. Eu irei sofrer, de repente, ao longo de 2, 3 anos, me esmerando, estudando aquilo que eu não gosto, matemática, química e física. Mas depois deste período, eu irei ingressar na universidade, na faculdade de medicina, e vou estudar e exercer ao longo de toda a minha vida aquilo que eu sei que vai me trazer satisfação, vai me gerar prazer, vai alegrar a minha alma. Portanto, aí nós vemos um exemplo de um sofrimento que deve ser aceito, que deve ser desejável, que se justifica. Por quê? Porque as consequências desse sofrimento serão de alegria, e alegria ao longo de uma vida, ao longo de uma existência. E, de igual modo, alguns prazeres. Vejam, a depender do prazer, ele pode até me gerar uma alegria agora, mas as suas consequências serão terríveis para a minha vida. Por exemplo, o prazer em certos alimentos, né? Prazer em chocolate, por exemplo, que é uma das minhas fraquezas, né? Ora, se eu me entregar de forma intensa ao chocolate, se eu ingerir chocolate constantemente, isso pode me gerar consequências em minha saúde irreparáveis, consequências extremamente danosas, consequências que me submeterão a uma condição de sofrimento físico, sofrimento corporal extremamente intensas e extenuantes. Portanto, determinados prazeres devem ser afastados, devem ser. E aí a gente continua, sou professor, né? Então esses exemplos sempre. Olha, o prazer de, num feriado prolongado, ir para o litoral, para o interior e passar lá um final de semana de alegria e prazer plenos. Quando eu almejo entrar num cargo público, num bom cargo público, entrar num concurso, passar num concurso público, que requer de mim muito estudo. Olha, eu devo, portanto, sacrificar este meu prazer, o prazer de aos finais de semana ir para o litoral, para me empenhar em estudar, a fim de que lá na frente eu possa usufruir de prazeres maiores. Portanto, veja aí, um prazer que de repente é um engodo, é uma sedução. Por quê? Porque as consequências deste prazer, uma vez que o indivíduo se entrega a este tipo de prazer, suas consequências podem ser extremamente danosas à sua vida. Portanto, Epicuro, ao invés de absolutizar, relativiza o prazer e a dor. Por quê? Porque em determinadas circunstâncias, o prazer deve ser rejeitado e a dor deve ser aceitável, deve ser aceita.
Ora, o que Epicuro está nos dizendo é que nós devemos nos relacionar com o prazer e a dor, não pensando única e exclusivamente nos efeitos que o prazer e a dor causarão sobre a nossa vida aqui e agora, mas em suas consequências ao longo do tempo. Ou seja, eu devo, antes de me entregar ao prazer, calcular as suas consequências. E antes de rejeitar a dor, calcular também os seus efeitos, as suas consequências. Portanto, eu devo pensar prazer e sofrimento a partir de elementos quantificáveis. E não apenas quantificáveis. E é nesse sentido que Epicuro que Aristóteles fará uma leitura da essência, sobre a essência do prazer de Epicuro. Por quê? Porque o prazer em Epicuro deve ser pensado a partir de elementos quantificáveis e a partir de elementos qualificáveis. Eu devo pensar o prazer aos modos epicureus, quantitativa e qualitativamente. Por que quantitativa? Pelas razões que eu já expus. Eu devo calcular as consequências do prazer. Eu devo calcular as consequências da dor, do sofrimento. E por que qualitativamente? Por quê? Porque eu devo buscar os prazeres que têm um maior grau de qualidade. Eu tenho que desejar não, né? Porque o termo não é bem este, mas eu devo aceitar, me submeter a uma certa condição de dor e sofrimento, desde que esta dor e este sofrimento guardem alguma qualidade. Conservem uma certa excelência, conservem um certo ganho, um certo benefício. E o exemplo do vestibular, o exemplo do concurso público, do vestibular, parece ser um bom exemplo para justificar isso. Portanto, o que Epicuro, antes de reduzirmos a filosofia epicurista a ponto de julgá-la como uma corrente filosófica que absolutiza o prazer, ou seja, que defende o prazer por si mesmo, bem como a dor por si mesma, nós devemos considerar esses elementos, essas variáveis que estão presentes na filosofia de Epicuro, entendê-la a partir de uma concepção que também relativiza o prazer, porque o prazer que eu devo desejar é aquele prazer com qualidade, é aquele prazer cujos benefícios serão bons para a minha vida, para a minha existência, cujas consequências não me serão tão danosas. De igual modo, a dor, quando aceitada, esta dor deve me proporcionar benefícios lá na frente, deve me proporcionar alegrias e prazeres lá na frente. Portanto, para encerrarmos a nossa reflexão, o que nós devemos entender em Epicuro é que nós precisamos, antes de mais nada, refletirmos e conhecermos a natureza do prazer. Eu tenho que conhecer a natureza. Prazeres existem muitos e diversos. Prazeres existem vários e diversos. Mas eu preciso, antes de mais nada, conhecer a natureza de cada prazer para me convencer se este prazer tem uma qualidade, uma certa excelência, de tal modo que as suas consequências me serão extremamente benéficas e não o contrário, me aderir a um prazer cujas consequências e desdobramentos vão me ser extremamente danosos
a minha vida, a minha existência, de repente até a existência de outras pessoas, de outras vidas que me rodeiam. Eu preciso, antes de mais nada, conhecer a natureza do prazer, a essência do prazer, antes de julgá-lo como algo bom ou mal. É esta leitura que faltou ao cristianismo em seu juízo, em seu julgamento acerca de Epicuro. Mas não só ao cristianismo. Há muitos que tomaram esta vida hedonista, epicureia, como a base de uma vida desmedida, de uma vida sem limites, de uma vida voltada única e exclusivamente ao prazer, sem mensurar as consequências disso. E vejam, nós poderíamos aqui citar inúmeros exemplos de muita gente boa que absolutizou essa questão do prazer, do hedonismo, e acabou amargando consequências extremamente danosas e, em muitos casos, irreparáveis à sua vida. Portanto, o prazer deve ser desejável, mas antes de nos aderirmos a ele, procuremos entender a sua natureza. Se ele tiver uma qualidade excelente, entreguemos-nos a ele. Caso contrário, pensemos um pouco mais. Um forte abraço a todos vocês, espero que tenham gostado deste comentário, desta reflexão sobre a ideia de prazer em Epicuro. Se gostaram, deixem aí o seu like, façam aí os seus comentários, se inscrevam em nosso canal e em breve nós nos reencontraremos aqui. Forte abraço e até lá!